Horas da manhã nessa sintonia. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Você que está com sua Bíblia aí nas suas mãos, abra ela aí no livro de Jó 42, 2, que diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós conhecemos muito a história do patriarca Jó, um homem justo, um homem íntegro, um dos homens mais ricos do Oriente. Mas quando nós lemos o capítulo de Jó, a partir do 1, Jó, ele não sabia os planos de Deus, ele não entendia os planos de Deus, ele não fazia ideia do que Deus tinha reservado para ele, através da sua misericórdia, através da sua bondade. E aqui no capítulo 1 de Jó, fala que Satanás se apresentou perante a Deus e Deus começou a falar de Jó. Deus começou a ler o currículo de Jó e falar de Jó para Satanás, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem justo, que ele era um homem honesto. E Satanás, ele colocou algo, ele levantou uma questão. Claro que Deus sabia tudo a respeito de Jó, mas Satanás disse que Jó só servia a Deus por interesse. E Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Porque eu quero fazer essa introdução para que a gente venha entender que certas situações que acontecem na nossa vida, Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a direção do que está acontecendo. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, mas no final da história, Jó, ele viu e contemplou algo tremendo. É o que está escrito em Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. E Jó, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Porque aqui Jó declara no versículo 5 do capítulo 42, que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas depois de ele ter passado por toda a aprovação, agora os olhos de Jó se abriu, ele via Deus. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Eu posso usar a minha vida. Antes eu ouvia falar que tinha um Deus que curava, que tinha um Deus que salvava, que tinha um Deus que operava milagres. Mas antes eu só conhecia Ele de ouvir falar. Mas no passar do tempo, nas minhas experiências com Deus, nas minhas dificuldades, a qual o Senhor permitiu para que eu crescesse, hoje eu não ouço, hoje os meus olhos veem o Senhor, hoje eu vejo trabalhar de Deus na vida das pessoas. E isso que Deus quer na nossa vida, que nós vivemos, não de ouvir falar. Eu ouvi falar que é um Deus dos crentes, eu ouvi falar que é o Deus da minha avó, que eu ouvi falar que é o Deus do meu pai, é o Deus do pastor. Não, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e fez a terra. Jó, no decorrer do livro, ele perdeu seus bens, ele passou por um processo de muita dificuldade, perdeu os seus filhos, mas no final, quando a gente lê a partir do 42, Deus Todo-Poderoso restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Talvez você perdeu algo na sua vida, talvez você está passando por um momento na sua vida sentimental. Ei, o nosso Deus é poderoso para restituir, para restaurar a sua vida sentimental. Ei, talvez você foi igual a mim. Eu tenho uma tia, a pastora Nava, mora lá na Zona Sul. Ela costuma dizer que o livro de Jó é parecido, é baseado na minha história.
E interessante que no tempo da angústia, no tempo que a gente está passando por um momento difícil, a gente fica desesperado, pastor. A gente fica sem saber, a gente fica falando, é o meu fim, acabou, a minha vida sentimental destruiu, eu perdi tudo, não tem para onde correr. E no meio desse tempo, no meio desse período, eu já estava começando a ir para a igreja, presbítero Bia. Um dia Deus me deu uma palavra para me ministrar, e eu estava ministrando e Deus me mostrava um poço, um buraco, e eu ministrava para a igreja e eu não entendia. Depois Deus falava ao meu coração, você está no poço, você está no buraco, mas você não tem que olhar em linha reta, olha para cima. E quando eu olhei para cima, eu vi o céu. Deus disse, daqui que vem o socorro, daqui que vem a porta aberta, daqui que vem a restauração. Ei, muitas das vezes nós nos preocupamos, nós estamos no fundo do poço e queremos sair com as nossas próprias mãos. Não, ei, nós não temos a capacidade de nos ajudar, nós não temos a capacidade, mas nós temos a capacidade de chegar perante ao Senhor e dizer, ei, eu estou no fundo do poço, me dá a mão, Senhor, e o Senhor vai nos colocar de pé. Porque quando Jó, ele estava passando por essa situação difícil, ele não poderia fazer nada. A sua esposa querendo ajudar, a sua esposa querendo libertar ele daquele socorro, disse, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele não, nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. O que ele quer dizer com isso? Eu vim sem nada para este mundo e deste mundo eu vou voltar sem nada. Porque ele nasceu, a parteira, a médica, a pessoa tirou ele do ventre da mãe. E quando ele vai voltar para onde nós saímos do pó da terra, ele não volta com as suas próprias mãos. É uns que carrega ele e leva ele lá. Então até nisso nós não temos o controle da nossa vida. Todo o controle da nossa vida está na mão do Senhor. Eu não sei o que você está passando nessa manhã. Eu não preciso saber, mas eu sei que o meu Deus é poderoso para mudar a sua história. Eu sei que o meu Deus é poderoso para te colocar de pé, para te libertar das drogas, para te abrir dessa sepultura de onde você pensa que é o fim. Ei, Deus é poderoso para fazer além daquilo que você imaginava. Porque quando eu comecei a servir ao Senhor, eu não sabia, eu não pensava, eu não tinha noção do que Deus tinha preparado na minha vida. Eu não fazia ideia do que Deus estava preparado, porque o que Deus tem pra gente é muito além do que a gente imagina. Eu pensava que, Deus está fazendo algo, vai me salvar, mas vai me libertar dessa situação, vai restaurar a minha vida, e depois? E depois o que vai ser? Eu vou ficar sentado no banco da igreja? Não, o depois não é isso. O depois Deus vai nos usar para alcançar novas pessoas. Deus vai nos usar para que a palavra da salvação chegue em outras pessoas. Por isso que hoje eu estou aqui dizendo, Deus restaura a sua vida sentimental. Por isso que eu estou hoje aqui dizendo, Deus restaura a sua vida sentimental, porque Deus restaurou a minha vida sentimental. Hoje eu estou aqui dizendo, Deus liberta dos vícios, porque Deus me libertou dos vícios. Hoje eu estou aqui para dizer para você, Deus transforma, porque Deus transformou a minha família. Hoje eu estou aqui dizendo, Deus liberta da depressão, porque Deus libertou da depressão meu pai, Deus curou meu pai, Deus curou a minha esposa. Deus é poderoso para fazer mais do que a gente imagina. Hoje é um dia de você tomar uma posição, se colocar de pé e dizer, o que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Se posiciona, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não importa a situação, não importa o buraco que você está vivendo. Ei, o meu Deus é poderoso para te libertar. O meu Deus é poderoso para te colocar de pé. Ah, meu filho está perdido. Não está perdido, porque a última palavra, ela não vem do homem, ela não vem do juiz, ela não vem do advogado. A última palavra vem do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. E nem a morte conseguiu deter Jesus. Quem é essa situação perante ao meu rei, ao meu Senhor? Ei, antes eu ouvia falar, hoje os meus olhos veem o Senhor. Antes eu ouvia falar que tinha um Deus que curava, hoje eu vejo Deus curar. E vejo Deus curar, pastor, através das nossas mãos, da gente orar pela pessoa e a pessoa ser curada e o nome do Senhor ser glorificado. Ei, nessa manhã não é manhã de você se prostrar perante a situação,
perante a depressão, perante a situação que você está vivendo, ei, se prostre perante ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu nome é Jesus Cristo, aquele que nem a morte conseguiu lhe segurar. Pensa o que está acontecendo na sua vida. Pensa. Aos seus olhos não tem saída. Mas a última palavra ela vem do Senhor. E os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz. Não são de destruição. Se eu tivesse continuado na minha vida, hoje eu não tinha mais nem osso. Mas Deus tinha uma história, tem uma história na nossa vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer mudar a sua vida, assim que Ele mudou a minha vida, assim que Ele mudou a vida de dezenas de pessoas que a gente conhece. E algo interessante, pastor, é quando muitas das vezes nós estamos na igreja passando por situação difícil. Porque na igreja eu passei por uma situação muito difícil. E essa semana eu estava me recordando, presbítero Abias, eu cheguei tão desesperado na porta da igreja do Brasil para Cristo, lá na Vila Santo Antônio. Eu falei, pastor, faz isso, faz aquilo. Ele olhou para mim assim e falou, filho, não é tempo. É tempo de cura. É tempo de parar. E ele me deu um conselho, aquele conselho caiu como graça no meu coração. Viajei e voltei. E eu tinha um sonho, presbítero Abias. É a primeira vez que eu entrei na Santo Antônio, quando eu congregava na Vila Jamil, eu olhei para aquela igreja linda, gigante, falei, será que um dia eu vou ter oportunidade nessa igreja? Eu só queria uma oportunidade. E o tempo foi passando, e a gente casamos, começamos a congregar, e um dia eu estava lá na galeria, depois de ter saído de uma das salas, e eu olhei para baixo da igreja, e estava eu só lá na igreja, e o Espírito Santo me trouxe a memória. O Espírito Santo disse para mim assim, filho, você queria uma oportunidade, eu tenho uma história na sua vida aqui neste lugar. Ei, Deus tem uma história na sua vida. Talvez você quer só uma oportunidade de sair dos vícios, de ser liberto, mas o meu Deus tem uma história na tua vida, de salvar você, de salvar a sua casa, de salvar a sua família, e de você poder um dia estar no meu lugar testemunhando, dizendo, o Senhor é poderoso para fazer mais do que eu imagino. Porque eu não imaginava que Deus ia fazer tudo isso, pastor. Eu não tinha ideia de que Deus ia fazer tudo isso na minha vida, que eu ia ter oportunidade hoje de estar aqui na rádio ministrando, de ter oportunidade de ser consagrado ao diaconato, de servir às mesas, de servir ao Senhor. Eu não tinha ideia que um dia eu ia estar no departamento de mídia, que eu ia ter uma família, que eu ia olhar para trás e dizer assim, valeu a pena tudo aquilo que nós passou. Eu ia olhar e ver meu pai servindo ao Senhor, ver meu avô servindo ao Senhor, ver meus irmãos servindo ao Senhor. A minha irmã Thaís foi consagrada ao Senhor no mesmo dia que eu, meu cunhado Júnior, a minha esposa, o meu sogro. Olha o que Deus tem pra gente. Ei, muitas das vezes a gente pensa que vai acabar. Quando a gente pensa que vai acabar, Deus diz não, é o começo. E eu quero deixar aqui em Jó 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu não quero que você venha conhecer o Senhor só de mim ouvir falar. Eu quero que você tenha uma experiência com esse Deus poderoso. Eu quero que você convide o Espírito Santo aí nessa manhã para ter uma experiência. Para ter uma experiência de libertação, de cura, de nova vida. E Ele vai fazer. Porque Deus é poderoso. Deus não mudou, pastor. Os milagres não ficou só no passado. Os milagres não ficou só há uns anos atrás. Ei, nos nossos dias nós temos visto um milagre. E eu contemplo e eu sou a prova viva que milagres acontecem. Eu vejo a minha sobrinha, vejo cada dia Deus fazendo um milagre. Eu costumo dizer que a Ana Júlia vai ser o Billy Graham da minha geração. Porque eu não olho para ela naquela situação. Eu olho para ela e digo, Deus é poderoso para fazer um milagre. Porque Deus já fez um milagre na vida dela. Só de nós estamos aqui hoje, Deus já fez um milagre. O milagre da vida eterna na nossa vida. Talvez você está aí desesperado. Eu te convido a estar conosco hoje, a partir das 7h30. Eu te convido a estar conosco amanhã, lá na igreja, de receber uma oração e ver Deus mudar a sua vida. Eu te desafio você ir lá.
E eu tenho certeza que o meu Deus vai mudar essa situação da sua vida, porque Ele mudou na minha vida, Ele mudou na vida de centenas de pessoas que congregam conosco, e não vai mudar na sua vida? Você entrega os teus caminhos para o Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E daqui a pouco nós vamos estar orando, pastor. Nós vamos estar orando e Deus vai mudar. Deus já mudou a situação. Deus já mudou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia.